Boa noite, pessoal. Vamos iniciar aí nossa aulinha de manutenção elétrica pedial industrial. Vamos iniciar com a nossa primeira aula hoje, né? Dia 22. Aí, conforme vamos entrando o pessoal aí, vou passar um videozinho para vocês. Quando pensamos no futuro da indústria, geralmente nos vem à mente a imagem de máquinas e de robôs substituindo o trabalho do homem. No caso da indústria automotiva, por exemplo, isso já é realidade. O crescimento meteórico do consumo e a criação das linhas de montagem deram origem à automação industrial, que hoje é realidade ao redor do mundo. Sem os robôs e sistemas inteligentes que alavancam a produção industrial, cada um desses carros demoraria no mínimo 3 vezes mais para serem fabricados. As indústrias estão em constante evolução, adotando cada vez mais processos automatizados de fabricação. Com esses sistemas, a produtividade aumenta, os custos tendem a cair e a qualidade se torna cada vez mais consistente. E no meio de toda essa engrenagem, o trabalho do homem continua sendo fundamental. Os tecnólogos em automação industrial são profissionais extremamente capacitados, que constroem, controlam e aprimoram essas máquinas. O tecnólogo em automação industrial é uma peça-chave em uma linha de produção automatizada como essa. Esse profissional de graduação superior já se insere no mercado de trabalho rapidamente. Desenvolvem produtos de eletrônica, instrumentação, controle e supervisão de processos industriais, além de executarem projetos de máquinas inteligentes e componentes robotizados, cuidando também da instalação, do monitoramento e da manutenção desses sistemas. Ou seja, o tecnólogo em automação industrial deixa a instituição de ensino pronto para colocar a mão na massa. O Brasil é líder latino-americano na produção de robôs industriais, sistemas de longa vida útil com funções cada vez mais avançadas. Não é à toa que a demanda por tecnólogos em automação industrial segue crescendo. Uma fábrica dessa, sem uma automação e o conceito da automação aplicada e ela aplicada na prática, ela não teríamos condições de operar nesse tamanho, nessa complexidade e com o envolvimento do grupo de pessoas que nós temos. Mário, vendo essa indústria desse tamanho, enorme, eu imagino que tem milhões de processos acontecendo aqui ao mesmo tempo. Qual é a sua visão da automação industrial? Que é um processo completamente automatizado na mão de operadores numa célula de controle, que é a nossa sala de controle. Poucas pessoas interagindo na área, não estão expostas a risco, né? E a automação te gerando os números, o controle e, com isso, uma produtividade excelente que a gente, com certeza, vai atingir um pouco em pouco tempo. Nossa! Como funciona a manutenção de um carro elétrico? Assista aqui. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem comprar. Abra sua conta no Sicredi. Tá parecendo a NASA isso aqui. Se tu te remete a um tempo passado, o operador tinha que estar na área e, como são muitos equipamentos e muitos processos, tu não tinha isso full time, né, ou online como é hoje. Hoje tu tem cada processo, cada etapa do processo, desde o início até o fim, monitorado. E o que está acontecendo em cada painel desse aqui que a gente está vendo? Cada painel tem a sua equipe que está controlando uma parte do processo. E bota processo nisso. Tudo começa na plantação do eucalipto, que chega no pátio da empresa como toras. Depois, elas são tratadas e picadas para que a fibra da celulose seja extraída. A produtividade e a qualidade dessa produtividade, ela é extremamente controlada, né?
Por quê? Porque a automação está fazendo esse link entre a instrumentação, a mecânica, a elétrica, todos os contextos de especialidades, elas estão sendo monitoradas e controladas pela automação. Resumindo, a automação está no controle de tudo. Na velocidade das bombas, fluxo da fibra, temperatura, espessura de folha e um monte de processos. Então lá a gente praticamente não vai ver ninguém trabalhando, só máquina. Só a máquina, exatamente. A máquina realizando o seu trabalho e as pessoas estão trabalhando aonde? Na sala de controle. Lá naquela sala de controle. Exatamente. Então essa é a folha de celulose. Essa é a folha de celulose. Esse é o nosso produto. Daí para frente, o produto é embalado e colocado em fardos, ou seja, está pronto para sair da fábrica. Aqui na Faculdade Senai de Tecnologia em Porto Alegre, um grupo de alunos está preparando um trabalho na área mais avançada em automação, a robótica. É um curso bastante voltado para aplicação, né, e foco em problemas reais que as empresas têm. O aluno formado como tecnólogo, ele está plenamente apto a fazer qualquer tipo de pós-graduação, desde a especialização até mestrado e doutorado, e às vezes ele pode até mesmo complementar, fazendo, se quiser, alguma outra faculdade, como engenharia, por exemplo. Eu escolhi a automação industrial porque ela abrange a área da eletrônica, da mecânica, da informática, tudo numa coisa só. Cada peça vai ser solicitada por um botão. Show de bola, tá embarcado já o programa aqui. Com a idade que eu tô, eu já ia ter uma profissão mais cedo, para depois correr atrás de uma engenharia, de um mestrado, alguma coisa assim. Então acho que foi questão assim do tempo que eu ia levar para terminar o curso. No passado, um robô atuando na indústria era uma raridade. Hoje, como acabamos de ver, esses mecanismos engenhosos fazem parte do universo dos tecnólogos em automação industrial desde a formação e continuarão fazendo parte do cotidiano desses profissionais no mercado. E como falamos de passado e presente, que tal focarmos no futuro? Além de facilitarem as operações das indústrias, as tecnologias de automação também geram sistemas mais eficientes e inteligentes para o nosso dia a dia, como é o caso da medição de energia. Hoje podemos contar com medidores individuais em nossas casas, que registram o consumo com precisão. Agora, o foco é o futuro da automação industrial. Então, nós vamos conhecer profissionais da empresa Elster, especializada em tecnologias automatizadas de medição. O Stênio é um deles. A sua história como tecnólogo em automação industrial começou cedo. Stênio, eu queria saber que caminhos que te levaram para escolher trabalhar com automação industrial? Já lá na infância, nasce aquela curiosidade, aquela vontade de querer saber como as coisas funcionam, de querer desmontar as coisas do pai, querer usar ferramenta. Estragou muito radinho. Muito radinho, e quando montava sempre sobrava uma peça, eu não sabia o que era. Então, acho que isso foi o principal direcionador assim, para essa escolha. E como é que foi até chegar aqui? Eu comecei como técnico de automação industrial. Então, comecei minha carreira nas empresas do ramo automotivo, grandes empresas, e trabalhei nessa época muito com a parte de metal mecânico. Só que a automação industrial, ela te habilita também para trabalhar com a elétrica e eletrônica. E a Elster me trouxe esse desafio de trabalhar, desenvolver uma outra parte que eu havia estudado e que eu não havia desenvolvido muito bem. Gestão, suporte, desenvolvimento, são diversas as áreas de trabalho dentro da empresa. Conforme nós falamos lá na engenharia de produto, aquele produto que é desenvolvido lá,
Ele sai da engenharia de produto e ele vem para engenharia de processo para produção. Então quer dizer que automação não é só processos com robôs? Não, Flávia. Muitas vezes as pessoas associam a automação a melhorar um processo de movimentação. Mas a automação em si, ela visa resolver um problema e facilitar um problema otimizando o recurso. Hoje nós conhecemos uma profissão que tem uma relação firme e direta com o nosso futuro, com o futuro da indústria e da economia global. Os tecnólogos em automação industrial ainda vão desenvolver tecnologias que agora parecem impensáveis, como os robôs já foram um dia. Eu espero que vocês tenham aproveitado a nossa incursão por esse universo tão promissor. Um beijo, até o próximo programa. Tchau! Bom, pessoal, bora iniciar, né? Finalizado o nosso curta-metragem de videozinho no Senai. Bem, iniciando nossa primeira aula, né? Vamos falar sobre o planejamento, programação e controle da manutenção das instalações elétricas, manutenção preditiva, corretiva e preventiva. Vamos falar dos instrumentos de medição de temperatura, né? Os pirômetros e os termovisores. Vamos falar sobre a importância da confiabilidade, análise de falhas e defeitos. Falar sobre a falha humana, análise de riscos, prevenção e correção de falhas. E também vamos falar um pouco sobre o transformador a seco, né? E no final, vamos dar um visualzinho da atividade aí. Situação de aprendizagem 1. Vamos embora. Bem, começando ali pelo planejamento de programação e controle da manutenção das instalações elétricas, né? Nós temos o setor de planejamento e controle da manutenção, ou como mais conhecido que a gente conhece no dia a dia, o PCM, né? É uma área específica para planejamento, programação e controle da manutenção, onde ali a gente tem a ordem de manutenção, né? Onde inicia ali o início do processo, temos a operação e a engenharia de manutenção, né? A operação que faz a solicitação do serviço de manutenção e a engenharia de manutenção segue com o plano de manutenção. Junto ali, seguindo o próximo fluxo do setor de manutenção, onde a gente tem o planejamento dos serviços, temos a programação dos serviços, gerenciamento da execução dos serviços, controle do serviço. Vamos ficar alerta ali durante a execução dos serviços. É muito preciso acompanhar e dar suporte ao executante, né, antecipando possíveis demandas. Isso garante a execução do serviço no prazo com os recursos previstos. O PCM ele deve seguir o fluxograma em sua rotina de trabalho, sendo todas as etapas igualmente importantes para manter os procedimentos organizados, proporcionar a confiabilidade e a disponibilidade dos equipamentos. O planejamento da manutenção nas instalações elétricas, né? É um processo administrativo que busca analisar de maneira prática a viabilidade técnica e econômica, além da atividade e prioridade do serviço para organizar as ações, entender as necessidades e criar um referencial futuro. Vamos ali fazer um exemplo, né? Início do processo. Como ali é feita a ordem de manutenção, né? O planejamento. A gente inicia com a abertura de uma SSM no campo, né? A solicitação de manutenção, serviço de manutenção. E depois dessa solicitação vai cair lá para o setor de manutenção e planejamento, né? Lá para o PCM. Ela vai ser avaliada, né? Essa SSM. Se ela proceder conforme, se sim, ela vai abrir a ordem de serviço, né? Que é a nossa OS. Se não, ela vai voltar lá para o início do processo, ou para o operador, ou para quem está fazendo ali a abertura dela, para se reavaliar com o autor, né? Para saber procurar ali um local certinho, o que se passa no equipamento, para poder seguir ali com a manutenção e planejamento, né?
para seguir a abertura da OS até chegar no mantenedor. Espera aí que eu acho que tem isso. Aí, se essa SSM for de urgência, né? Se sim, ela vai ser priorizada e vai direto para fazer a gerenciação e execução dela. Se não, ela vai ser avaliada a criticidade, incluindo a ordem de prioridade. Ou seja, a gente vai fazer ali uma manutenção planejada dela, se for ali de urgência. Como funciona, né, a programação da manutenção? A programação da manutenção das instalações elétricas diz respeito à análise da disponibilidade de recursos com mão de obra, né? A mão de obra que seria ali os mantenedores, vocês eletricistas, futuros eletricistas. Ali a gente vai saber fazer o levantamento das ferramentas, máquinas e materiais necessários para a execução da manutenção, né? Como funciona ali a ordem de manutenção, né? A programação. Na fase anterior do planejamento, ela vai ser avaliada a criticidade, incluindo a ordem de prioridade. Após isso, vai para o setor de manutenção e programação, lá para o PCM. E o PCM vai fazer a análise da disponibilidade de recursos, né? Quais são os recursos disponíveis? Se tiver, ela vai iniciar a execução e depois a final da execução, né? Se não, vai acompanhar os procedimentos. Ou seja, se não for ali um crítico, vai acompanhar até chegar à compra daquela peça, né? E não, vai virar uma manutenção corretiva, aí vai ser de imediato. Vai parar o equipamento e fazer a realização da compra e depois a realização da manutenção. Seguindo com o controle da manutenção, né? Esse controle, ele realiza a análise crítica do serviço executado para obter indicadores confiáveis e proporciona a gestão das práticas de manutenção e uma melhoria contínua dos processos de trabalho. Como funciona ali, né, essa ordem de manutenção no controle? Na fase anterior da programação, temos a final da execução. Ela vai para o setor de manutenção e controle, né? Ela vai ser analisada, a OS, e tabular, tratar os dados, né? E gerenciar os indicadores e realizar o fechamento da OS. Então, vai ser tudo registrado ali para fazer uns indicadores, montar uns indicadores. É muito importante tabular os dados, né? Tratar os dados bem de forma adequada. Essa é a forma mais organizada de apresentar os resultados numéricos, facilitando a compreensão e análise das informações obtidas. Ali vai ser o equipamento, né? Vai ser lançado ali o controle do equipamento, qual equipamento que foi apresentado a falha, o que foi realizado no equipamento, qual peça que foi trocada ou foi feita a manutenção, o reparo dela, para colocar ali nos indicadores, né? Para mostrar ali de forma gerencial. Vamos exercitar um pouco, né? Vamos abrir uma SSM. A gente tem ali, né? Para prosseguir, a escolha em uma das portas. Se for a porta correta, você poderá prosseguir. Se não for, terá a chance de recomeçar. Vamos ver nosso probleminha. Após a abertura da SSM, o que a manutenção deverá fazer, né? Ela vai avaliar a avaliação da SSM ou vai descartar, né? Primeiramente, a gente vai avaliar. Após ela ser avaliada e validada, qual o próximo passo? A gente vai execução da manutenção, avaliar a SSM ou a gente vai abrir a ordem de serviço, né? Após a avaliação, a gente vai abrir a OS. Após avaliar a criticidade e incluir na ordem de prioridade, qual o próximo passo? A gente vai analisar a disponibilidade dos recursos, gerenciar indicadores e realizar o fechamento da OS, não.
finalizar a execução, não. A gente vai fazer a análise de disponibilidade de recursos, né? O que seria isso? A gente vai fazer o levantamento de material, né? Aí, após a gente fazer o levantamento de material para fazer a ordem, executar o serviço, vamos para o nosso próximo passo. A gente vai iniciar a execução. Após a execução, né? A ordem de serviço não é urgente. Qual deve ser o próximo passo? Se ela não for urgente, ela vai ser avaliar a criticidade, incluindo na ordem de prioridade da SSM, não. A análise da disponibilidade de recursos, não. A gente vai executar, não. Também não. A gente vai avaliar a criticidade, incluindo na ordem de prioridade, né? A manutenção foi realizada com sucesso. O que a gente precisa fazer, né? O controle da manutenção. A gente vai para o planejamento de serviço, analisar, tabular e tratar os dados, gerenciar e realizar o fechamento da OS e SSM. A gente vai analisar, né, a nossa ordem de serviço e anotar os dados e tratar, tabular. Após a análise da nossa ordem de serviço, qual o próximo passo? A gente vai avaliar a SSM ou gerenciar os indicadores. Vamos gerenciar os indicadores e realizar o fechamento da OS. E assim, fecha o ciclo da nossa SSM e da nossa ordem de serviço. O que é manutenção preditiva, corretiva e preventiva, né? O objetivo da manutenção é conservar os equipamentos e instalações para que sejam aptos a funcionar quando necessário, ou, em caso de defeito, né, que estes sejam reparados no menor tempo possível, auxiliando a solução técnica e econômica. E depender da forma de atuação, a manutenção poderá ser planejada ou não planejada, né? Aí, no critério, a gente tem a manutenção, a gente tem a não planejada e a planejada, né? A não planejada são a manutenção corretiva. E na planejada a gente tem a manutenção corretiva, a gente tem a manutenção preventiva e a manutenção preditiva. Por que a gente tem uma manutenção corretiva planejada, né? Porque às vezes a gente ali vai fazer o levantamento da peça, né? Ou compra ali no mesmo e continua com o equipamento rodando. A gente avalia no campo, né? A peça ali sobressalente que está danificada, mas não parou o equipamento. Então a gente tem ali aquele tempo, o período que a gente pode fazer todo o levantamento do material antes de realizar a nossa manutenção. Já na manutenção corretiva, né? Ela é aplicada em 2 momentos. Quando ocorre a falha do equipamento, é a manutenção não planejada, ou quando há diminuição do desempenho de funcionamento dos equipamentos observados através do monitoramento de um parâmetro até o limite pré-estabelecido ou manutenção planejada. A manutenção corretiva é um conjunto de atividades que tem como objetivo restaurar ou corrigir as condições de funcionamento de um equipamento para que retorne próximo às condições originais. A manutenção corretiva não planejada, né? Quando a manutenção ocorre de maneira não planejada, ou seja, após a falha do equipamento, interrompendo a produção sem uma programação, ela vai causar prejuízo enorme à empresa e perda da qualidade do produto. Ela vai ali perder seus parâmetros, né, iniciais de processo. As principais características da manutenção corretiva, quando ocorre de maneira não planejada, são, né? A gente tem a perda da qualidade do produto. Nós temos a redução da disponibilidade dos equipamentos. Temos a diminuição da vida útil dos equipamentos. A gente tem aquelas paradas
em momentos indesejados, né, inesperados, causando prejuízo à empresa. E a gente tem um aumento do custo da manutenção, né? Talvez ali é uma peça que a gente não tem que comprar de imediato, pagar o dobro do valor para chegar mais rápido. Aí esse custo aí chega a ser bem alto. Apesar do avanço das técnicas e métodos da manutenção, é impossível eliminar completamente a manutenção corretiva não programada, né? Pois em muitos casos ainda não é possível prever o momento exato que uma falha irá ocorrer nos equipamentos. Para isso a gente tem a manutenção preventiva, né? A manutenção preventiva é que ela tem o objetivo de prevenir os defeitos que possam ocasionar a falha ou diminuir o desempenho de funcionamento dos equipamentos em operação. Essa manutenção que atua de maneira programada através de um plano de manutenção elaborado previamente baseado em intervalos definidos, estudos estatísticos, orientação do fabricante, local de instalação e outros fatores que interfiram diretamente no funcionamento dos equipamentos. A imagem a seguir, né, que a gente vai ver agora, vai ser uma preventiva em placas fotovoltaicas e sistema de energia solar, né? Essa imagenzinha aí. Bem, a manutenção preventiva tem seus benefícios, né? Quais são elas, né? Quando bem executada, garante a integridade dos equipamentos e tem como principais benefícios. A gente tem a redução do número de intervenções corretivas não planejadas, né? A gente tem a redução do custo da manutenção corretiva. A gente tem a maior disponibilidade dos equipamentos. E temos também a conservação da vida útil do equipamento, né? Vai durar por bastante tempo o equipamento. Quais são os pontos negativos, né? Quando há intervenção em equipamentos que estão funcionando bem, existe o risco de introduzir defeitos através de falha humana, ou seja, vai fazer a manutenção preventiva, você monta ali uma peça paralela, bem mais barata ali, né? Acaba atrapalhando ali, introduzindo defeito na linha, né? Falha das peças sobressalentes ou procedimentos inadequados. Os procedimentos inadequados ali são um profissional mal habilitado ou alguém que não conhece muito o equipamento. Portanto, as desvantagens das manutenção preventivas são inserção de defeitos nos equipamentos, gasto na substituição de um componente que está funcionando bem. Temos também a manutenção preditiva, né? Assim como a manutenção preventiva, ela tem o objetivo de prevenir defeitos que possam ocasionar a falha dos equipamentos em operação. A diferença é que sua atuação se dá através do monitoramento de parâmetros, vibração, corrosão, temperatura e outros. E sua progressão é acompanhada, permitindo a operação dos equipamentos sem paradas. Isso justifica os custos envolvidos na aplicação desse tipo de manutenção. A partir da determinação de um limite seguro para o estado ou condição operacional do parâmetro monitorado, é planejada a intervenção no equipamento, ou seja, uma manutenção corretiva planejada, né? A imagem a seguir ilustra uma manutenção preventiva e um motor elétrico, onde o técnico analisa a vibração do equipamento para detectar possíveis falhas. É um analisador de vibração, né, que a gente tem na imagem. Quais são os benefícios, né, da manutenção preditiva? Na manutenção preditiva, tem como principal benefício em relação à manutenção preventiva. A gente ter a operação contínua do equipamento o maior tempo possível, tem maior disponibilidade dos equipamentos, maior intervalo entre as manutenções, menor custo com sobressalentes, né? A gente está ali sempre analisando na manutenção preditiva. Quais são os pontos negativos, né? Em comparação à manutenção preventiva, tem um custo alto para a implantação do sistema de medição e monitoramento. Portanto, o alto custo inicial é um ponto negativo, devendo ser avaliado e justificado para a sua implantação. Às vezes, o equipamento que a gente vai fazer uma análise ou precisa ter é muito caro, né? A gente tem uma historinha aí, então acho que seria interessante adotar um procedimento de manutenção preditiva na empresa. Olha, tem certeza, é um procedimento muito caro e é mesmo necessário?
Muitas das vezes os equipamentos de análise é um custo ali muito grande ali, né? Só para você ali, que poderia ali matar aquela manutenção ali numa manutenção preventiva, né? Fazer uma correção, sem precisar pagar gastos muito altos com equipamentos de manutenção preditiva. A gente tem a comparação, né, entre o CIFT e manutenção. A gente tem a corretiva não planejada, né? O objetivo dela é corrigir as falhas em intervalos aleatórios. Temos os métodos de intervenção e substituição sem programação. As vantagens nenhuma, né? Na corretiva não planejada. As desvantagens dela é a redução da disponibilidade dos equipamentos, tem a diminuição da vida útil dos equipamentos, paradas em momentos indesejados e inesperados causando prejuízo à empresa. A gente tem a perda da qualidade do produto e a gente tem um aumento no custo da manutenção. Na manutenção preventiva, né, a gente tem o objetivo de evitar a ocorrência de falhas, né? Em intervalos de horas de operação, número de operações, tempo decorrido em dias. A gente pode ali fazer um planejamento disso aí. Quais são os métodos, né? A gente tem a intervenção, a substituição e intervalos programados. A gente tem as vantagens, redução do número de intervenções corretivas não planejadas, temos a redução no custo da manutenção corretiva, a gente tem a maior disponibilidade dos equipamentos e temos também a conservação da vida útil do equipamento. A desvantagem da manutenção preventiva, ela tem a inserção de defeitos nos equipamentos, né? Tem gasto na substituição de um componente que está funcionando bem, ou seja, tem um rolamento ali funcionando tudo certo, mas, vamos trocar para ter certeza, né? Aí troca e dá errado, aí aquela preventiva acaba virando uma corretiva. Na preditiva, a gente tem o objetivo de evitar a ocorrência de falhas, né? A gente pode ali, com a análise, a gente poder prever, né? Em intervalos, né, determinado pelo estado ou condição do parâmetro monitorado. Aí, dependendo do parâmetro ali que você vai fazer a análise, vai virar uma corretiva, não, o equipamento consegue rodar mais um pouco, até a data prevista da manutenção preventiva. Aí, com a preditiva, a gente consegue enxergar isso. Os métodos, né? Nos métodos, a gente tem a intervenção e substituição determinada pelo estado ou condição do parâmetro monitorado. As vantagens, operação contínua do equipamento por maior tempo possível, maior disponibilidade dos equipamentos, maior intervalo entre as manutenções e menor custo com sobressalentes, né? Que seriam as peças. As desvantagens são os custos dos equipamentos, né? A implantação do sistema de medição e monitoramento dos parâmetros. São custos muito altos. Os instrumentos de medição de temperatura, a gente tem os pirômetros e o termovisor, né? A famosa termografia. É uma instalação elétrica, o risco de acidentes é sempre muito alto, enquanto é necessário realizar inspeções com instalações energizadas, né? A gente vai fazer a inspeção ali sempre com o equipamento ligado, aí a gente tem um risco muito grande. E equipamento energizado, funcionamento, como ocorre durante a medição de temperatura em componentes elétricos. Desse modo, alguns instrumentos auxiliam a reduzir esse risco, como é o caso do pirômetro, que são equipamentos que realizam a medição de temperatura sem necessidade do contato físico direto com o objeto. Então, com o pirômetro, você consegue ali chegar a uma certa distância e fazer a medição da temperatura, né? Um equipamento em funcionamento, mas de uma distância bem segura. Já o termovisor, né, é um tipo de pirômetro muito utilizado na manutenção para realizar a inspeção de equipamentos. Essa inspeção é conhecida como uma análise termográfica e não precisa ter contato direto com o objeto ou equipamento para medir a temperatura, tornando uma prática muito segura e eficiente para os técnicos. Como funciona o termovisor, né? É a fotografia da esquerda, né? A gente está vendo ali. É a imagem real do motor de um carro, enquanto que a fotografia da direita é uma imagem térmica, onde é possível visualizar a temperatura que varia entre 16 até 38,4 graus para os pontos mais quentes. Então, no termovisor ali, a única diferença do pirômetro, você vai ver só a temperatura, mas você não vai ver ali o conceito da temperatura em outros componentes, você vai ver a imagem, né?
Você vai conseguir só fazer a medição. E da mesma forma, num determinado espaço ali de segurança. Aí a gente tem ali a medição de termografia, né? Em instalações elétricas, os termovisores foram introduzidos nas rotinas da manutenção preditiva e preventiva, pois é possível identificar através da imagem termográfica a elevação de temperatura excessiva em alguns pontos dos equipamentos. Consequentemente, é possível identificar possíveis falhas causadas principalmente pelo mau contato entre conexões. Veja o exemplo de aplicação no termovisor em instalações elétricas, onde é possível verificar com segurança, mantendo uma distância segura para uma instalação energizada. Se existe elevação de temperatura nas conexões dos disjuntores, e se necessário realizar aperto nas conexões, né? Às vezes a gente enxerga ali num ponto de temperatura muito alto num contato, às vezes é por pura falta de um torque no parafuso, ou fazer algum reaperto em um borne, já resolveria ali aquele ponto de temperatura. A inspeção com os motores, né? Nessa imagem que a gente está vendo abaixo aí, né? Fazendo uma termografia e um motor elétrico. A imagem seguinte é o exemplo da aplicação de termovisor e manutenção produtiva e preventiva de motores. Os motores possuem uma temperatura normal de operação indicada na placa de identificação e com o termovisor é possível verificar se há uma elevação de temperatura e, consequentemente, evitar falhas no rolamento, isolamento ou eixo do motor, né? Às vezes o motor está rodando ali 100%, já está bem carregado, ou o local está bem quente, né? Vai depender ali do local onde o motor está instalado. A confiabilidade, né? A análise de falhas e defeitos, falha humana, análise de risco, prevenção e correção de falhas. A confiabilidade é um número utilizado para o controle da manutenção. Este número representa um estudo de todos os fatores que contribuem para a falha de um equipamento, instalações ou processos. Quanto maior a confiabilidade dos equipamentos ou instalação, maior será a certeza de que este equipamento irá cumprir sua função em condições especificadas por um período de tempo. Para aumentar a confiabilidade, são necessárias diversas ações, né? Mas a manutenção é responsável principalmente por identificar a causa da falha e aplicar a análise de falhas para realizar a devida correção. Quais são essas análises de falhas, né? É um método utilizado para definir, identificar e eliminar as falhas com o intuito de aumentar a confiabilidade do equipamento ou instalação, né? A figura ilustra um ciclo da manutenção baseado na confiabilidade e no processo que tratam as falhas seguindo os 4 passos, né? No primeiro passo ali, a gente tem ações preventivas, né? No segundo ali, a gente tem a ocorrência de falhas, né? E no terceiro passo ali, a gente tem a análise de falhas. Logo ali na análise de falhas, a gente tem os 4 passos, né? Onde a gente ali vai identificar o ponto da falha, equipamento, função do equipamento e componente, né? A gente tem a análise da falha, que é o modo da falha, efeitos da falha e a causa da falha. A gente tem as ações preventivas, né? Que é a prevenção e correção de falhas. E a gente também tem, em quarto, análise de riscos, né? A ocorrência, a frequência que a falha ocorre, severidade, intensidade da falha, detecção, possibilidade de detectar a falha, né? Aí a gente tem os 4 passos dentro da análise de falhas. Aqui a gente já vai falar já sobre o transformador a seco, né? Ele é um transformador cuja parte ativa o enrolamento e núcleo, né? Não é imersa a líquido isolante, é o famoso aqueles transformadores que tem óleo isolante, né? Ele só é o enrolamento e o núcleo, bem simplesão mesmo. Os transformadores a seco têm uma série de vantagens em relação aos transformadores a óleo. Quais são eles, né? A gente tem a versatilidade no local de instalação. Ela pode ser parte integrante das instalações, das edificações, ou seja, não precisa ser instalado em local externo à edificação.
a segurança e confiabilidade, né? Pela ausência de líquidos isolantes, não há risco de explosões e vazamentos, né? Onde tem aqueles transformador a óleo, dependendo ali, quando você não faz a manutenção, a análise dele, ele começa a esquentar ali de um tanto ali que o óleo expande, explode, pega fogo. Alguns chega até causar vazamento, né? A gente tem a economia, né? Como pode ser instalados próximos a cargas, reduz o custo com o cabo e diminuir a queda de tensão. Não é necessário gasto com obras civis para construir uma edificação à parte para transformador. Não é necessário construir reservatórios para coleta de óleo. Ele é a seco, né? Então já não precisa mais desses pequenos detalhes aí. A manutenção dele praticamente isento de manutenção, basicamente inspeção visual para verificar o estado do transformador e inspeção termográfica para detectar o aquecimento anormal nos conectores, né? E também para a gente ver ali, se ele estiver aquecendo muito, dentro dele ali tem um papel isolante, que é onde fica o núcleo, né? A gente ali pode ter aquelas fugas de Foucault, né? E aí, futuramente, pode danificar o equipamento devido ao aquecimento. Com isso, né? A gente tem uns cuidados com esse transformador, né? E a temperatura dos transformadores é um fator fundamental para garantir o bom funcionamento e a vida útil dos transformadores. Os limites de elevação de temperatura dos enrolamentos são determinados por uma norma específica, né? Então, essa norma já existe, né? Que é a NBR 10.295. Como transformadores são essenciais para instalações elétricas de médio e grande porte, normalmente são instalados relés de proteção térmica, né? Para protegê-los. Quando há uma sobretemperatura no transformador, o relé identifica, através dos sensores instalados nos enrolamentos, e atua desligando o sistema elétrico ou acionando um alarme, a depender da opção da manutenção. A figura a seguir ilustra esse procedimento. Às vezes, ali em local muito quente, né, se você colocar esse sinal de desligar ali do disjuntor, aí dependendo do local que estiver esquentando muito, você vai desligar a fábrica inteira ali, né, da proteção. Então, é sempre bom manter ali o local desse equipamento bem arejado e com a temperatura bem ambiente mesmo, para evitar o risco ali de aquecimento. Aí na nossa figurinha aí, a gente tem a instalação do sensor de temperatura, né? Nas 3 bobinas, transformador a seco. E logo ali do lado ali a gente tem um relé de proteção, né? Térmico. Que vai fazer ali o controle e a medição de temperatura dos núcleos desses transformadores. E é isso, pessoal, a nossa aula hoje, né? Como eu falei no início da aula, vamos dar uma olhadinha nas nossas atividades, né? Ver quais são. A gente tem a nossa primeira atividade, né? Qual que a gente vai fazer ali, o objetivo? Vocês, alunos, ali vai me informar, né? Vai informar de forma resumida o objetivo desse documento, né? Vai na normas aplicáveis, se você vai colocar ali uma referência das normas, né? Um exemplo ali que vocês vão utilizar vai ser a 5410. A descrição das instalações elétricas, né? Vocês vão descrever a instalação elétrica da sua residência, né? Compreendendo, no mínimo, informar a tensão de fornecimento, se é 220, 110, 380. Aí vai depender onde é que é a residência que vocês moram. Vai falar a quantidade de fase pela concessionária, né? Informar a corrente nominal do disjuntor, do medidor. Descrever o painel elétrico onde é feita a proteção dos circuitos de residência, né? O disjuntor principal, se houver. Quantidade de corrente nominal dos disjuntores de saída. Informar a divisão dos circuitos. Analisar as instalações de cada cômodo da casa, né? Deve incluir também uma foto do medidor da concessionária, mostrando a corrente nominal do disjuntor, se possível, uma foto do painel elétrico. Se tem conformidades, você vai colocar aqui, descrever, né? Se encontrou não foi conformidade ali da instalação. Vocês vão descrever ali a melhoria, né? O que deveria ser feito melhoria na instalação.
E ali, nas condições finais ali, você vai fazer uma considerações que acha pertinente para a atividade, o que desenvolveu aí para vocês, o que vocês aprenderam. Na atividade 2, vocês vão preencher uma ordem de serviço, né? Colocar o nome de vocês, tipo de manutenção. Vão preencher uma ordem mesmo de serviço, né? Descrever, né? De forma sucinta os serviços executados. Vai descrever o detalhamento, né? A forma ordenada do serviço executado. Qual o tipo de manutenção que vocês vão fazer. Os materiais a ser utilizados na manutenção. Os instrumentos, ferramentas necessárias para execução. Os EPIs necessários, né? Quais são os profissionais e setores envolvidos na manutenção. Vai descrever os riscos envolvidos na atividade. Aí vai colocar o nome, datar e enviar, né? Na atividade 2. Na 3, é a mesma coisa, quase, né? Fazer um exemplo ali de um hotel, vai fazer um plano de manutenção, né? Plano de manutenção elétrica. Aí vocês vão colocar o equipamento, a atividade que vocês vão descrever. Vai colocar a periodicidade, né? Aí temos casa de bombas, lavadeira industrial, cozinha industrial, quarto de hóspedes. Temos também o SPDA, né? É de forma ali fazer um plano de manutenção elétrica, né? Preventiva e preditiva. Vocês aprenderam. Essas são as nossas 3 atividades, né? E é isso, pessoal. A nossa aula de hoje. Nossa próxima aula vai ser dia 29, né? Às 7. Vai bater bem ali com a aula presencial, mas tudo bem, pessoal. A aula vai ficar gravada. Depois, se vocês quiserem ver, vai ficar aqui embaixo, aqui na videoaula mesmo. Essa aula de hoje vai ficar aqui na videoaula mesmo, né? Todas as nossas web aula vai ficar aqui na videoaula. Na situação de aprendizagem aqui, vocês vão enviar as atividades, né? Aquelas 3 atividades que eu mostrei agora há pouco. E é isso, pessoal. Guardo vocês na próxima. Vou passar o videozinho aqui para finalizar a nossa aula. E boa noite, pessoal. Até a próxima. E vamos ficar com o videozinho aí para finalizar a nossa aula. Para fabricar a maioria dos objetos do nosso dia a dia, a indústria precisa combinar 2 ciências, a elétrica e a mecânica. É a eletromecânica que transforma energia em movimento e vice-versa. Seus princípios são aplicados em diversos processos de produção. Por exemplo, na fabricação de pães e biscoitos, peças de automóveis e até na geração de energia que chega na sua casa através das usinas hidrelétricas. Como o próprio nome já diz, o técnico de eletromecânica precisa conhecer bem os 2 campos, o da eletricidade e o da mecânica. A boa notícia é que ele pode atuar tanto numa área quanto na outra. E é por isso que o mercado de trabalho para esse profissional é tão amplo. A formação técnica em eletromecânica dura em média 2 anos e requer do aluno espírito de liderança, boa comunicação e interesse nas disciplinas de física, química e matemática. Depois de formado, o técnico de eletromecânica trabalha com a montagem, manutenção e criação de máquinas e equipamentos eletromecânicos e pode atuar em empresas de diversos setores,
concessionárias de energia elétrica, mineradoras, fabricantes de eletrodomésticos e muitos outros. A remuneração inicial para essa profissão é de R$ 2.000, podendo chegar a R$ 5.000 por mês. Mas como será que a eletromecânica deu seus primeiros passos? A história da eletromecânica está ligada a um pequeno objeto, muito usado até hoje, o relé eletrônico. O relé é um interruptor formado basicamente por um eletroímã e uma espiral de fios. Quando a corrente elétrica percorre a espiral, cria um campo magnético que atrai uma pequena alavanca e muda o estado dos contatos. O primeiro relé foi criado pelo cientista norte-americano Joseph Henry, no século XIX, quando fazia experimentos para entreter seus alunos. Mal sabia ele que a sua invenção seria a base para que Samuel Morse criasse o telégrafo. Utilizando o relé, ainda no mesmo século, o norte-americano Almon Brown Stroger construiu um dispositivo chamado comutador, fundamental para a automatização das centrais telefônicas. Finalmente, a eletricidade foi incorporada às máquinas de escrever, no começo do século XX. Graças à eletromecânica, as teclas ficaram mais leves, mais silenciosas, o que agradou bastante os escritores. Foi nesse mesmo século que o cientista George Stibitz percebeu que os relés eletromecânicos poderiam realizar cálculos matemáticos. Usando lâmpadas de lanterna e uma chave feita com uma caixa de charuto, ele montou o primeiro computador, um somador binário. Não dá para negar, a eletromecânica foi fundamental para o desenvolvimento da indústria Tudo é monitorado pela cabine de controle. Lá, os técnicos avaliam por meio de sensores características como temperatura, peso e composição química. Eles também são responsáveis por fazer a manutenção de todos os equipamentos. Essa profissão, ela abrange todo o desenvolvimento de um equipamento. Eu escolhi diretamente por esse motivo, de desenvolver, de projetar ou de contribuir com o desenvolvimento de alguns equipamentos industriais, né? Quem tiver com habilidade com mecânica ou com elétrica, é um futuro promissor, bem promissor. Na indústria vai ser justamente isso que a gente vai presenciar no dia a dia. A gente vai ter a nossa equipe e a gente vai ter que desempenhar as atividades. Não está habilitando para votação. Faltou, eu acho, o contato de selo aqui, ó. Como eu tenho afinidade na área mecânica, trabalho na área já, eu optei por fazer esse curso de engenharia mecânica, né? Quando eu entrei aqui, eu tinha o curso técnico, né? Só que eu entrei na área de produção, né? Aí eu trabalhei 6 meses, aí surgiu a oportunidade dentro da empresa de recrutamento interno. Aí eu me candidatei, fui aprovado e ingressei para a equipe de manutenção. A formação técnica ela é fundamental no nosso processo, porque requer pessoas que tenham domínio para trabalhar, seja numa máquina, num periférico, um equipamento que compõe a nossa parte fabril. Desde que essas pessoas busquem o conhecimento, né, e nós damos a oportunidade para isso, existe uma oportunidade enorme das pessoas fazerem carreira aqui dentro. De metalurgia a tubos e conexões, os técnicos de eletromecânica atuam em diversos segmentos do setor produtivo. Esses profissionais são uma peça-chave na nossa indústria e contribuem para o desenvolvimento de toda a economia.